Preste atenção no que vou dizer agora. O que você está prestes a ver não é um truque para ganhar dinheiro. Não é mais um tutorial de manifestação. Isso é um manual de funcionamento da própria realidade. Um manual que foi escondido de você desde o momento em que aprendeu a contar. Você acredita que dinheiro são números. Acredita que são moedas, papel ou transferências digitais entre contas. E é exatamente isso que querem que você acredite. Porque no momento em que você entende o que o dinheiro realmente é, energia pura condensada que responde às mesmas leis que governam a eletricidade, o magnetismo e os campos quânticos, você se torna impossível de controlar. Deixa eu te provar isso agora. Você já teve momentos em que o dinheiro apareceu do nada. Um reembolso inesperado, uma oportunidade que surgiu sem aviso, alguém te pagando algo que devia há anos. Você chamou isso de sorte, chamou de coincidência ou de um bom momento. Mas não foi nada disso. Você, sem perceber, alinhou o seu campo energético com a frequência do dinheiro, e o universo respondeu. Só que você não sabia o que tinha feito, e por isso não conseguiu repetir. E esse é o jogo inteiro. Eles precisam que você acredite que dinheiro é escasso, lógico, e que só vem através de esforço e sofrimento. Porque se você entendesse que o dinheiro funciona como um campo eletromagnético, que ele flui em direção a certas frequências e se afasta de outras, você simplesmente pararia de jogar pelas regras deles. Existe algo que ninguém te conta. A energia não se importa com o seu currículo. Não se importa com o quanto você trabalha. Não recompensa sofrimento. Não verifica seu histórico financeiro. A energia responde a uma única coisa: ressonância. E neste exato momento, o seu campo energético, o seu sistema nervoso, a sua programação interna estão funcionando como um ímã ou como um repelente. Não existe meio termo. Você está prestes a entender algo que Nikola Tesla já sabia, que Albert Einstein sugeriu, que Carl Jung explorou dentro da mente humana e que físicos quânticos vêm estudando há mais de um século, mas nunca conectaram diretamente ao dinheiro, porque isso quebraria todo o sistema de controle. Isso é controle de energia. E quando você entende isso, você nunca mais vê dinheiro ou poder da mesma forma. Mas existe um detalhe importante. Existe um mecanismo biológico no seu cérebro que está, neste momento, bloqueando essa frequência. É como um interruptor de segurança que foi criado para te manter vivo em ambientes naturais. Só que, no mundo atual, ele acaba te mantendo limitado financeiramente. Mais adiante, você vai ver exatamente como identificar e desativar esse mecanismo. Mas você não consegue desligar isso sem antes entender por que ele existe. Se você tentar forçar o fluxo de riqueza sem antes desativar esse bloqueio, você vai sobrecarregar seu sistema. Então vamos começar com o básico que ninguém te ensinou. Tudo é energia. E isso não é uma metáfora, não é algo simbólico. É um fato científico, mensurável. Seu corpo é energia vibrando em uma certa frequência. Seus pensamentos são impulsos elétricos no cérebro. Suas emoções são energia química circulando no seu sistema. E o dinheiro é simplesmente energia humana transformada em algo visível. Em 1905, Albert Einstein apresentou a fórmula E igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Isso significa que matéria e energia são a mesma coisa em estados diferentes. Gelo, água e vapor são a mesma substância em formas diferentes. Madeira, fogo e cinza são transformações de energia. A sua realidade financeira atual é apenas energia organizada em um certo padrão, e padrões podem ser alterados, mas é aqui que a coisa fica mais séria. Nikola Tesla, um dos maiores estudiosos da energia da história, disse que se você quiser entender o universo, deve pensar em termos de energia, frequência e vibração. Ele provou que energia pode ser transmitida sem fios. Demonstrou que o corpo humano funciona como um sistema elétrico e compreendeu que a própria consciência gera um campo eletromagnético mensurável. E o que aconteceu depois? Grande parte do trabalho dele foi confiscada, escondida e esquecida. Por quê?
Porque se a maioria das pessoas entendesse que pode alterar o próprio campo energético para atrair dinheiro, saúde e poder, todo o sistema de controle deixaria de funcionar. Pense nisso. O sistema precisa que você viva com medo. Precisa que você esteja em modo de sobrevivência. Porque quando você está nesse estado, você se torna previsível. Você consome o que te dizem para consumir. Trabalha onde querem que você trabalhe. Aceita o pouco que te dão. É por isso que as notícias são feitas para gerar ansiedade. É por isso que o sistema educacional ensina você a seguir ordens em vez de criar valor. Eles não estão apenas controlando a economia, estão controlando a sua frequência, mantendo você preso em um estado de falta, escassez e impotência. E a parte mais inteligente de tudo isso é que fizeram você acreditar nisso sozinho. Ao te convencerem de que o dinheiro é um recurso limitado, fizeram você competir por ele, acumular e se preocupar constantemente. E esse estado de preocupação gera uma reação no seu corpo, uma contração. E essa contração envia um sinal para o campo quântico dizendo: eu não tenho. E como o universo responde como um espelho, ele devolve exatamente isso para você. Mais falta. Você está preso em um ciclo que você mesmo criou, reforçado por um sistema que se beneficia da sua limitação. Você tem vivido como uma espécie de torre de transmissão biológica, repetindo o mesmo padrão de medo que aprendeu com seus pais, que a escola reforçou e que o sistema exige que você mantenha. Não é surpresa que nada mude. O campo não mente. Ele não negocia. Ele apenas responde ao que você emite. Se o seu sistema nervoso está preso em um estado constante de alerta, luta, fuga ou paralisação, então seu corpo está biologicamente incapaz de receber abundância. Seu organismo está enviando sinais de ameaça, perigo e escassez, e o dinheiro, sendo energia, responde se afastando. Mas e se você pudesse mudar esse sinal? E se fosse possível ajustar essa frequência interna para um estado onde a riqueza se torna algo natural? Existe um caminho para isso. Um processo dividido em 3 etapas que Nikola Tesla utilizava, que tradições antigas guardaram com extremo cuidado e que muitas pessoas de alto nível aplicam de forma intuitiva. Mas para usar isso, você precisa encarar uma parte difícil de si mesmo. Precisa olhar para aquilo que está te sabotando por dentro. E é exatamente para isso que vamos agora. Vamos deixar de lado qualquer ideia mística e entender como isso funciona de verdade. Você foi ensinado que riqueza é algo físico, dinheiro, números, bens materiais. Essa é a primeira ilusão. Albert Einstein não apenas trouxe avanços na física, ele revelou uma chave para entender a realidade. Quando apresentou a equação I igual a mc ao quadrado, ele mostrou que matéria nada mais é do que energia em uma forma mais densa, perceptível aos sentidos. Isso significa que sua realidade financeira não é algo fixo, é energia organizada de uma certa forma, e energia pode mudar de forma. Mas tem outro ponto importante. Einstein também demonstrou que tempo e espaço não são absolutos, eles dependem da percepção de quem observa. Você já sentiu isso? Quando está preocupado com dinheiro, o tempo parece se arrastar, um dia parece uma semana. Mas quando você está focado, criando, em um estado de fluidez, o tempo passa rápido e coisas que levariam anos acontecem em meses. Agora presta atenção nisso, porque é exatamente aqui que a maioria trava, e é por isso que tantas pessoas passam anos tentando, se esforçando e mesmo assim nunca conseguem atrair prosperidade com facilidade. Elas até entendem que tudo é energia, mas não sabem como aplicar isso na prática. Então continuam presas no mesmo padrão, onde o dinheiro parece sempre distante, difícil, travado. E é exatamente esse o ponto que o livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, resolve. Porque entender que sua realidade é energia já muda sua visão. Mas saber como reorganizar essa energia dentro de você é o que realmente transforma tudo. E é justamente isso que esse livro entrega. Ele traduz esses princípios que parecem complexos em um passo a passo ancestral, simples e direto,
que qualquer pessoa pode aplicar para começar a atrair dinheiro de forma muito mais natural, quase magnética. Se hoje você sente que precisa lutar demais por dinheiro, que tudo exige esforço excessivo, que a prosperidade nunca flui com facilidade, isso não é falta de capacidade. É desalinhamento interno. É energia sendo direcionada da forma errada. E o livro mostra exatamente como corrigir isso, como ajustar sua frequência de forma prática, como sair desse estado de escassez que trava sua vida, e como alinhar sua mente, suas emoções e sua energia para começar a atrair oportunidades, dinheiro e crescimento de forma muito mais fluida. Versões da sua realidade onde o dinheiro não vem com sofrimento, onde as oportunidades surgem no momento certo e onde você para de correr atrás e começa a perceber as coisas vindo até você. Se você quer parar de viver no esforço constante e começar a acessar esse estado onde a prosperidade flui com mais leveza. Então, vá agora no primeiro comentário fixado e acesse o seu eu superior. O que você sente não é apenas uma sensação, está ligado à forma como você se relaciona com o tempo. Pessoas que prosperam não têm mais tempo que você. Elas aprenderam a se colocar em um estado onde o tempo parece acelerar, enquanto a maioria fica presa esperando as coisas acontecerem. E a mudança desse estado não começa na mente. Começa no corpo, mais especificamente na região do coração. Existe uma instituição chamada Heart Math Institute que estudou isso profundamente. Eles descobriram que o coração gera um campo eletromagnético muito mais forte do que o cérebro, chegando a ser milhares de vezes mais intenso. Esse campo se estende para fora do corpo e pode ser medido, ou seja, você está constantemente emitindo um sinal para o ambiente ao seu redor. E esse sinal carrega informações sobre o seu estado emocional. Quando você está com medo, frustrado ou desesperado por dinheiro, o ritmo do coração se torna desorganizado. Isso cria um campo caótico, e um sinal caótico não transmite uma mensagem clara. Então não importa quantas vezes você diga mentalmente "eu sou rico". Se o seu estado emocional estiver em conflito, o que você transmite de verdade é insegurança. E é isso que o ambiente responde. Mas existe um estado em que esse campo se organiza completamente. Um estado de coerência, onde o sinal se torna forte e direcionado, como um laser. Quando você entra nesse estado, as coisas começam a se alinhar de forma mais natural. O que antes parecia coincidência começa a acontecer com frequência. Depois você vai ver como acessar esse estado na prática. Mas antes, é importante entender outra parte fundamental: a recepção. Porque não adianta emitir um sinal se você não estiver preparado para receber. E aqui entra novamente Nikola Tesla. Ele explicava que tudo no universo funciona através de frequência e vibração. Imagine dois instrumentos afinados na mesma frequência. Se você ativar um, o outro começa a vibrar sozinho, mesmo à distância. Isso acontece porque existe compatibilidade entre eles. Agora pense nisso aplicado ao dinheiro. A riqueza tem uma frequência. É uma frequência de liberdade, expansão e facilidade. Se o seu sistema nervoso está ajustado para a frequência de sobrevivência, contração e estresse, algo como uma frequência de escassez, então mesmo que você esteja diante de uma oportunidade que pode mudar sua vida, você simplesmente não entra em sintonia com ela. Você não percebe, não sente, não reage. Ela passa por você porque não existe compatibilidade entre o seu estado interno e aquilo que está acontecendo fora. O sistema sabe disso. É por isso que mantém você constantemente em um estado de estresse elevado. Seu sinal fica distorcido, impedindo que você entre em sintonia com a abundância que está disponível. Mas aqui está o perigo. Muitas pessoas aprendem sobre isso e tentam fingir. Tentam forçar uma sensação de riqueza enquanto, por dentro, ainda estão dominadas pelo medo. Isso cria um efeito contrário. Em vez de alinhamento, surge um conflito interno, e esse conflito gera ruído, e o ruído afasta tudo. Existe um mecanismo dentro de você que se alimenta desse estado de confusão.
Ele atua contra qualquer tentativa de mudança. É o motivo pelo qual, sempre que você tenta melhorar sua vida, algo parece dar errado. Não é azar. É uma espécie de sistema interno que tenta te manter no que já é conhecido, mesmo que isso seja limitado. Você não consegue vencer isso apenas pensando positivo. Não adianta repetir frases ou tentar ignorar. É necessário encarar essa parte interna e transformá-la. Esse mecanismo não é apenas uma ideia. Ele está ligado ao funcionamento do seu cérebro. Sua mente opera com impulsos elétricos que funcionam em diferentes frequências. A maioria das pessoas vive em um estado chamado de alta frequência beta. Esse é o estado de alerta, preocupação, estresse e tentativa constante de resolver problemas imediatos. Esse estado foi útil no passado, quando o ser humano precisava reagir a perigos reais, mas no mundo atual, ele acaba sendo um bloqueio. Tudo ao seu redor reforça esse estado. Notificações, notícias, contas, cobranças. Tudo isso mantém sua mente acelerada, impedindo que você entre em estados mais profundos. Existem outras frequências mentais mais favoráveis para a criação e mudança. O estado alfa está ligado à criatividade e ao fluxo. O estado teta está ligado à reprogramação profunda da mente. O problema é que você não consegue acessar esses estados quando está preso no estresse constante. E existe um mecanismo biológico que impede essa transição. Ele está ligado à parte do cérebro responsável por identificar perigo. Quando você se depara com uma situação financeira difícil, seu cérebro reage como se estivesse diante de uma ameaça real. Ele ativa um modo de sobrevivência. Nesse momento, seu corpo libera substâncias que priorizam a ação imediata. E para isso, ele reduz a atividade de áreas responsáveis por planejamento, criatividade e decisões complexas. Ou seja, você perde temporariamente a capacidade de pensar com clareza. Não é falta de inteligência, é uma resposta automática do corpo. Isso faz com que você tome decisões focadas no curto prazo, apenas para aliviar o problema imediato, sem pensar no longo prazo. E isso te mantém preso no mesmo ciclo. Mas além do funcionamento biológico, existe também um fator psicológico profundo. Carl Jung chamou isso de sombra. A sombra não é apenas o lado negativo da personalidade. Ela também guarda tudo aquilo que foi reprimido ao longo da vida. Em uma sociedade que muitas vezes associa dinheiro a algo negativo, desejos por crescimento, poder e abundância acabam sendo reprimidos. Desde cedo, muitas pessoas escutam que dinheiro é algo ruim, que pessoas ricas são egoístas, que querer mais é errado. Essas ideias vão sendo armazenadas e acabam criando um conflito interno. Sua mente subconsciente, que controla cerca de 95% do seu comportamento, registrou tudo isso ao longo da sua vida. Ela criou uma espécie de programação interna. Riqueza é algo ruim, pobreza é algo bom. E agora acontece um conflito. De forma consciente, você diz que quer ser rico, você afirma isso, você imagina isso. Mas dentro de você, existe outra parte que está dizendo não. Essa parte acredita que se você tiver dinheiro, vai se tornar alguém ruim, alguém que perde valor, alguém que será rejeitado. Esse conflito gera um efeito muito claro. É como dirigir um carro com um pé no acelerador e o outro no freio ao mesmo tempo. Você faz esforço, gera movimento, mas não sai do lugar. Isso explica por que tantas pessoas que ganham dinheiro rapidamente acabam perdendo tudo depois. A parte consciente conseguiu alcançar o dinheiro, mas a parte interna não se sentia segura com aquilo. Então, inconscientemente, a própria pessoa começa a tomar decisões que fazem tudo voltar ao estado anterior. Essa parte interna sempre vence, porque atua sem que você perceba. É ela que faz você perder oportunidades, esquecer compromissos importantes, evitar situações que poderiam mudar sua vida. Não é coincidência. É um mecanismo de proteção agindo automaticamente. E isso não se resolve lutando contra si mesmo. Quanto mais você tenta forçar, mais resistência aparece. O caminho não é eliminar essa parte, mas integrá-la. É trazer isso à consciência e dar um novo significado.
Reconhecer que existe dentro de você um desejo por crescimento, por dinheiro, por controle da própria vida e entender que isso não é algo errado. Quando você aceita isso, uma grande quantidade de energia que estava sendo usada para se limitar é liberada. Você para de se esconder, para de se diminuir para se encaixar. E quando isso acontece, você se torna mais completo. E uma pessoa completa transmite uma presença diferente. Mas existe um ponto importante. Mesmo com essa energia disponível, sem direção, ela pode se perder. É necessário entender como direcionar isso. Existe uma estrutura, uma lógica por trás da forma como a realidade funciona. Civilizações antigas já falavam sobre isso através de princípios que descrevem como tudo opera. Esses princípios não são crenças, são formas de entender padrões que se repetem. Muitas pessoas conhecem apenas uma pequena parte disso, como a ideia de atração, mas isso é apenas um pedaço do todo. Para realmente entender como construir algo consistente, é preciso compreender como os opostos funcionam, como os ciclos se repetem e, principalmente, como a mente influencia tudo isso. Esses conceitos formam uma base que permite entender como transformar energia em resultados concretos. Quando você começa a entender isso, percebe que tudo o que existe no mundo físico começa primeiro como uma ideia. Sua casa, seu dinheiro, qualquer coisa ao seu redor começou como um pensamento antes de se tornar algo concreto. Isso significa que sua realidade externa é um reflexo do que acontece dentro de você. Se sua mente está confusa, sua vida tende a refletir isso. Se você vive com medo, situações que reforçam esse medo continuam aparecendo. Muitas pessoas tentam mudar apenas o que está do lado de fora, trabalhando mais, tentando forçar resultados, mas sem mudar o estado interno. E isso cria um ciclo onde nada realmente se sustenta. Esse é o motivo pelo qual mudanças externas rápidas, como ganhar dinheiro de forma inesperada, muitas vezes não duram, porque o estado interno não acompanhou essa mudança. E quando existe esse desalinhamento, tudo tende a voltar ao padrão anterior. Isso é uma impossibilidade energética. Então, o sistema corrige esse desalinhamento, removendo o dinheiro para que a realidade volte a combinar com o estado interno. Para construir riqueza de forma duradoura, você precisa primeiro se tornar rico por dentro, antes que qualquer resultado apareça do lado de fora. Você precisa instalar dentro de si uma mentalidade de abundância enquanto ainda não vê isso refletido na sua vida. Para a mente lógica, isso pode parecer estranho, até sem sentido, mas é assim que esse princípio funciona. Agora observe outro ponto importante. Existe uma ideia de que tudo possui dois lados, dois extremos, mas que esses extremos fazem parte da mesma coisa. Calor e frio, por exemplo, não são coisas totalmente diferentes. São variações de intensidade da mesma energia. O mesmo vale para emoções como amor e ódio. E aqui entra algo essencial. Riqueza e pobreza não são opostos separados. São estados diferentes da mesma energia. Isso muda completamente a forma de enxergar a situação. Uma pessoa que está passando dificuldade muitas vezes possui uma carga emocional intensa. Existe energia ali. O problema não é falta de energia, mas a forma como ela está direcionada. Essa intensidade, quando associada ao medo, gera escassez, mas se for redirecionada, pode se transformar em ação, construção e crescimento. Não é criar algo do zero, é transformar o que já existe. Se você sente preocupação com dinheiro agora, isso significa que existe energia disponível. O ponto é aprender a mudar o foco dessa energia. Mas mesmo quando essa mudança começa, existe outro fator que entra em jogo. Tudo na vida funciona em ciclos. Existem momentos de expansão e momentos de retração. Isso acontece na economia, nos negócios e também na vida pessoal. O problema é que a maioria das pessoas reage mal quando as coisas não estão indo bem. Quando o dinheiro diminui ou algo não dá certo, surge o medo. E essa reação reforça ainda mais o problema. Em vez de permitir que o ciclo continue, a pessoa trava o processo. Quem entende esse funcionamento sabe que momentos de baixa fazem parte do movimento. Em vez de entrar em pânico, mantém estabilidade. Continua agindo com clareza,
porque entende que a fase de recuo prepara o próximo avanço. Se você consegue manter um estado interno estável mesmo quando os resultados externos não são positivos, você muda completamente a forma como sua realidade responde. Não se trata de ignorar problemas, mas de não se deixar dominar por eles. Agora vamos para outro ponto importante. Como isso se conecta com o mundo físico? Existe um conceito na física que mostra que a forma como você observa algo influencia o resultado. Antes de ser observado, um fenômeno pode existir em várias possibilidades ao mesmo tempo. Quando ocorre a observação, uma dessas possibilidades se torna real. Aplicando isso à sua vida, significa que existem várias direções possíveis para o seu futuro, diferentes caminhos que podem se concretizar. A forma como você enxerga e interpreta sua realidade influencia qual desses caminhos ganha força. Se você acorda todos os dias focando apenas nos problemas, nas dificuldades e no que está faltando, você reforça esse padrão. Você continua alimentando a mesma realidade, mas se começa a direcionar sua atenção para possibilidades diferentes, mesmo que ainda não sejam visíveis, você inicia um processo de mudança. Muitas pessoas ficam presas porque continuam olhando apenas para o que já existe, repetindo os mesmos pensamentos e comportamentos. Isso cria um ciclo difícil de quebrar. Para sair desse padrão, é necessário começar a dar mais atenção ao que você quer construir do que ao que já está acontecendo. É como treinar sua percepção para enxergar novas possibilidades antes que elas se tornem visíveis. Pode parecer algo abstrato, mas na prática isso se reflete em decisões diferentes, atitudes diferentes e, com o tempo, resultados diferentes. Você deixa de reagir automaticamente e passa a agir com mais intenção. Entender esses princípios é importante, mas só isso não muda nada. É como conhecer teoria sem aplicar na prática. Para que algo realmente mude, é necessário colocar isso em ação de forma consistente. Você precisa de um protocolo. Precisa de uma sequência diária de ações físicas que alinhem sua biologia, sua mente e seu campo energético com esses princípios. Precisa instalar isso no seu sistema. E é exatamente isso que vem agora. Um passo a passo claro que força essa mudança a acontecer. Você já entendeu a teoria. Agora é hora de colocar em prática. Isso não é algo opcional. É um processo. Se você pular etapas ou fizer só o que parece confortável, não vai funcionar. Existe uma força muito grande tentando te puxar de volta para o padrão antigo. Para sair disso, você precisa de consistência e estrutura. O primeiro passo é ajustar o corpo. Você não consegue sustentar mudanças internas se o seu sistema estiver em estado constante de estresse. Por isso, começa com a respiração. Inspire por cerca de 5,5 segundos e solte o ar pelo mesmo tempo, sem pausa, apenas mantendo um ritmo constante. Esse padrão cria um estado de equilíbrio entre corpo e mente. Faça isso por alguns minutos todos os dias, logo ao acordar, antes de olhar o celular ou se envolver com qualquer estímulo externo. Esse momento é como um ajuste fino no seu estado interno. Se você ignora isso, o resto vira apenas teoria. O segundo passo é trabalhar a mente. Depois que o corpo está mais equilibrado, você precisa mudar os padrões internos. Para isso, utilize repetição consciente. Escreva com as próprias mãos uma frase que represente o que você quer construir. Faça isso mais de uma vez ao longo do dia. Esse ato de escrever conecta pensamento e ação, reforçando novas conexões internas. Essa repetição precisa ser constante. Não é algo que se faz uma vez. É um processo contínuo. Com o tempo, isso começa a substituir padrões antigos por novos. O terceiro passo acontece antes de dormir. Nesse momento, sua mente entra em um estado mais profundo, onde fica mais aberta a influências. Em vez de usar esse tempo para pensar em problemas, você vai criar uma imagem simples de algo que já representa o resultado que deseja. Pode ser uma cena curta, como se você já estivesse vivendo aquilo. Repita essa imagem na mente até adormecer. Esse processo ajuda a reforçar essa nova direção internamente. Mas existe algo importante que quase ninguém fala. Quando você começa a mudar,
É comum que algumas coisas ao seu redor também mudem. Situações podem parecer instáveis, relações podem se alterar e até imprevistos podem surgir. Isso não significa que está dando errado. Muitas vezes é apenas um ajuste acontecendo. Coisas que não combinam mais com o novo estado começam a se afastar, e isso pode gerar desconforto no início. A maioria das pessoas vê esse momento e volta para o padrão antigo, porque era mais familiar. Mas se você entende o processo, consegue passar por essa fase com mais clareza. Agora você já entende como funciona, sabe o que precisa ser feito. A partir daqui, continuar no mesmo estado ou mudar passa a ser uma decisão consciente. Você tem controle sobre suas ações, sobre sua forma de pensar e sobre como reage ao que acontece, e isso define o caminho que sua vida vai seguir.